O tema deste podcast tem a ver com fundos de investimento. O convidado é o Dr. Nuno Henriques. Fundos de investimento, o que são e para que servem? É precisamente o tema deste podcast, conforme referi. Nos últimos anos tem aumentado o conhecimento em torno dos mercados financeiros, ficamos mais despertos para as potencialidades e para os perigos dos investimentos, mas as pessoas perguntam, afinal, o que é um fundo de investimento? Não. Um fundo de investimento acaba por ser um veículo de investimento coletivo que permite agregar o património individual de diversos clientes e aplicá-los em diversos ativos financeiros, como é o caso de ações, de obrigações, de matérias-primas e também de ativos reais, como é o caso de imobiliário. E o que acontece é o valor que é investido nos fundos de investimento, é o valor que cada cliente investe, são atribuídas unidades de participação que correspondem ao valor diretamente proporcional ao montante investido no fundo de investimento. Na prática, o que é que distingue os diversos fundos de investimento? Existem vários tipos de fundos de investimento. Cada um dos fundos tem uma política de investimento própria. Existem fundos com menos risco e existem fundos com mais risco. Começando pelos fundos de menos risco, são os chamados fundos monetários ou fundos de curto prazo. São aqueles fundos que investem, teoricamente, em ativos com um nível de risco bastante reduzido. Depois temos fundos de obrigações. Como o próprio nome indica, investem em obrigações que podem ser de empresas, que podem ser de governos, podem ser de outro tipo de emitentes. E existem também fundos de ações que investem diretamente no capital das empresas. E essas empresas podem ser empresas nacionais, podem ser empresas europeias, podem ser empresas de outras geografias e de vários setores. E por último, existe também um grupo de fundos que são os fundos mistos, ou seja, que investem um bocadinho em cada uma dessas classes de ativos que enumerei anteriormente. O risco que está associado a cada um dos fundos de investimento varia, enquanto esses fundos de curto prazo ou de obrigações acabam por ter um risco menos elevado, digamos assim, enquanto os fundos de ações têm um risco mais elevado. Mas, tipicamente, o risco está associado também a um maior potencial de rentabilidade. É importante que o cliente conheça o produto. É muito importante que o cliente conheça o produto, uma vez que existem vários riscos associados aos fundos de investimento. Existem várias maneiras de o cliente conhecer o produto, não só na sua conversa com o seu gestor, como também existe uma série de informação que está disponível para o cliente, como é o caso do prospecto dos fundos, dos folhetos, em todos esses veículos de informação é importante que o cliente analise os custos do produto, é importante que analise o risco inerente ao produto, porque nem todos os fundos de investimento são adequados para todos os perfis de risco dos investidores e é importante que se analise também um pouco a história e a maneira como o investimento vai sendo feito ao longo desses veículos de investimento. E as pessoas, de uma maneira geral, fazem perguntas? As pessoas tipicamente fazem muitas perguntas. As pessoas tendem a olhar mais para a rentabilidade histórica. No entanto, a rentabilidade histórica acaba por não ditar qual é o comportamento futuro, uma vez que os produtos, a maioria deles, não têm nem sequer nem capital nem remuneração garantida. Mas as pessoas tendem a fazer perguntas e, à medida que a literacia financeira aumenta, tipicamente o nível de perguntas e de profundidade das mesmas também aumenta. A conjuntura atual é favorável ou desfavorável aos fundos de investimento? Eu diria que a conjuntura atual é bastante favorável aos fundos de investimento. Atualmente vivemos, como todos sabemos, por causa da crise do Covid, assistimos aqui a uma grande intervenção por parte dos bancos centrais de todo o mundo, não só na Europa como nos Estados Unidos. Esta intervenção acabou por ter uma consequência má para os investidores, para aqueles investidores que tipicamente aplicavam o dinheiro em depósitos a prazo. Essa consequência é que estamos com um nível atual de taxa de juros extremamente baixo. E a perspectiva que existe é que essa taxa de juros vai se manter baixa durante muitos anos. Portanto, tipicamente as pessoas que investiam dinheiro em produtos sem risco, tipicamente depósitos a prazo, hoje em dia começam a procurar outras alternativas de investimento e os fundos de investimento acabam por ser uma excelente alternativa para a diversificação da poupança dos clientes. Portanto, os contratos a prazo estão em declínio, é isso que Os depósitos significa? a prazo estão em declínio, sim. Ou seja, os depósitos a prazo, ou não potenciarem nenhuma remuneração e ao estarmos também com níveis de inflação próximo dos 1,5%, acabam por
haver aqui uma perda de capital por parte dos clientes ao longo do tempo, uma vez que a taxa de juros real é negativa. E os clientes acabam por ir para fundos de investimento, que são produtos que oferecem, obviamente, um risco maior que os depósitos a prazo, mas oferecem uma diversificação e um potencial de retorno bastante mais interessante que os produtos tradicionais, como é o depósito a prazo. Como é que é possível calcular, se é que é possível calcular esse risco de retorno? É possível calcular o risco de retorno. Existe atualmente uma métrica da CMVM, que é uma métrica europeia, que é uma métrica de risco, que vai de 1 a 7, e basicamente o que cada um desses fundos de investimento é classificado com base no seu risco e na sua volatilidade dentro dessa escala. Tipicamente, produtos com pouco risco têm risco 1, e produtos com mais risco acabam por ter 5, 6 ou 7 nível de risco. Portanto, essa métrica existe e tem a ver com a volatilidade que os ativos que compõem o fundo de investimento podem apresentar. E é possível ao cliente, num determinado momento da sua fase de investimento, alterar a composição dos seus fundos de investimento? É possível ao cliente não alterar os fundos de investimento, porque os fundos de investimento são geridos por entidades gestoras, mas resgatar o fundo de investimento e ir para outro tipo de fundo de investimento, ou com mais risco, ou com outra filosofia de investimento, ou com menos risco. É possível a qualquer momento alterar. Os fundos de investimento têm uma liquidez que é 100%. Com a maioria dos fundos de investimento, a liquidez consegue-se transformar as UPs, ou seja, as unidades de participação que cada cliente tem em liquidez, num prazo máximo de 5 dias. Portanto, é sempre possível resgatar. Tipicamente também não existe qualquer penalização para fazer o resgate, não existe nenhuma comissão de resgate, portanto o cliente está sempre, tem sempre a possibilidade de alterar o nível de risco ou o tipo de fundo de investimento que tem em carteira. Porquê que acha que existe essa percepção a nível geral do risco que está associado aos fundos de investimento? Terá a ver com o histórico que temos no nosso país de aplicações que depois foram mal sucedidas? Eu creio que sim, que é uma boa questão, ou seja, tipicamente o investidor português é um investidor, ou o forrador português é um investidor muito conservador. Eu não tenho presente o número, mas creio que mais 2/3 da poupança das famílias em Portugal acaba por estar, da poupança das famílias em património financeiro, sem contar com os bens reais, como é o caso das casas, acaba por estar alocada a depósitos a prazo. E tipicamente o investidor português não é um investidor de risco, ou seja, privilegia os depósitos a prazo e se privilegia outro tipo de investimentos acaba por ir para fundos que têm riscos bastante mais baixos, como é o caso das obrigações. Portanto, não existe, diria que talvez uma falta de cultura financeira que este tipo de produtos pode acrescentar a médio e longo prazo muito mais retorno que os depósitos a prazo. Está provado, por exemplo, estatisticamente que ações a médio e longo prazo, ou seja, estamos a falar a 10, 15, 20 anos, é o melhor investimento, apesar de toda a volatilidade que tem. Para lhe dar um exemplo, por exemplo, o ano passado, com a crise do Covid, as ações acabam por estar acima do que estavam há um ano atrás. Portanto, mesmo assim... Mas esse tempo de espera é longo. Esse é um tempo de espera longo, sim. É um tempo de espera longo, mas são poupanças que são para fazer face também a compromissos muito longos. Ou seja, são poupanças que não são para fazer face a compromissos que se têm a 1, a 2 e a 3 anos. Eventualmente são poupanças para a reforma, são poupanças que também o investimento acaba por estar adequado também ao prazo que as pessoas vão necessitar do dinheiro. Para o curto prazo, o que é que se aconselha? Para o curto prazo, é sempre aconselhável ter produtos com menor volatilidade, ou seja, ter produtos de tesouraria ou ter produtos de obrigações, porque tipicamente esses ativos, no curto prazo, não têm oscilações significativas, o que faz com que o cliente, se precisar de dinheiro de um dia para o outro, não seja penalizado em termos de capital que investiu inicialmente. Sim. A conjuntura económica a nível mundial tem favorecido os fundos de investimento ou, pelo contrário, tem acentuado o risco? Não, a conjuntura económica atual, como referi há pouco, ou seja, uma conjuntura de uma taxa de juros extremamente baixa, e tem favorecido bastante a deslocação do dinheiro que estava em depósitos a prazo, ou eventualmente até em certificados de aforro, para este tipo de veículos, como é o caso dos fundos de investimento. Portanto, há cada vez mais pessoas, digamos assim, a compreenderem a dinâmica dos fundos e a fazerem alterações em termos de escolhas. Sim, exatamente. Ou seja, cada vez há mais pessoas que optam pelos fundos de investimento e por outros produtos similares, como é o caso dos seguros de capitalização, para diversificarem as suas poupanças. O que são fundos de capitalização? Seguros de capitalização. Seguros de capitalização. Seguros de capitalização
são veículos também de investimento, só que em vez de serem emitidos por uma sociedade gestora, sob o formato de um fundo, é emitido sob um formato de seguro. Portanto, em termos jurídicos são diferentes, mas em termos práticos funcionam muito similarmente aos fundos de investimento. Muito obrigada, Dr. Nuno Henriques. Muito obrigado, eu.